Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e hoje é a festa da Visitação de Nossa Senhora. E todo mundo conhece o mistério da Visitação, um dos mistérios do Rosário, né? Ou seja, Nossa Senhora, depois que ela recebeu a anunciação do anjo de que ela seria mãe de Deus, o anjo fala com ela que sua prima Santa Isabel estava grávida e ela vai até as montanhas onde morava Santa Isabel e São Zacarias para ajudar, né? E isso me faz pensar um pouco sobre um tema que é muito falado hoje em dia, né, sobretudo nesse ambiente mais de família e sobretudo, né, no ambiente mais feminino, né, das mães, que é o tema da rede de apoio, né? Rede de apoio é um nome que se deu para essas relações de ajuda, né, sobretudo relacionados a contextos familiares e criança pequena, enfim, né, todo mundo sabe o que é. E eu acredito que o mistério da visitação nos ajuda a ter alguns insights sobre um aspecto mais espiritual dessa questão aí da rede de apoio, né? Eu trouxe aqui 3 pontos para a gente meditar sobre isso do ponto de vista mais ativo, ou seja, quando você é a pessoa que está se disponibilizando a ajudar o próximo, e 3 pontos que a gente pode considerar do ponto de vista mais passivo, quando você é a pessoa que está recebendo ajuda, né? Quando a gente vai ajudar alguém, né, então quando você vai se disponibilizar para ser a rede de apoio de alguém, a Virgem Maria nos ensina, né, em primeiro lugar, aquilo que São Lucas deixa registrado lá no versículo 39 do primeiro capítulo, que diz: Maria partiu, dirigindo-se apressadamente à região das montanhas, a uma cidade de Judá. Ou seja, apressadamente, a virtude de quem quer ajudar, uma das virtudes de quem quer ajudar de fato, é a prontidão, né? Ou seja, é a gente, quando está percebendo que alguém precisa de ajuda, se disponibilizar com uma certa pressa. O que significa essa pressa? Ou seja, da gente se colocar disponível, sabendo que quando alguém de fato precisa de ajuda, a pessoa ela não pode muito esperar. Quanto mais ela espera, mais difícil fica. Então, a gente ter sabe, essa vontade de ser prestativo, essa vontade de fazer a nossa ação de caridade de forma que seja feito logo, né? Então, percebeu que alguém precisa de ajuda, que alguém que está aberto a receber a sua ajuda, ajude logo, certo? Porque você já passou e vai passar por situações parecidas em que você também precisa de alguém para ajudar e que você olha em volta e não vê ninguém que se disponibiliza, né? Ou então, quando você percebe que alguém logo se disponibilizou e você viu como isso fez e faz diferença na sua vida. Então, ajudar apressadamente. Uma outra virtude da Virgem Maria, com relação a isso, é a discrição. A Virgem Maria, ela é discreta, né? A gente não vê no relato de São Lucas, que vai continuando até o nascimento de São João Batista, a gente não percebe, é, a gente percebe, né, digamos, melhor dizendo, invertendo aqui a colocação, a gente percebe discrição da Virgem Maria, ou seja, ela não vai lá para ser o centro das atenções, mesmo que quando ela chega, Santa Isabel faz toda aquela, sabe, aquela recepção e falando da grandeza, da fé da Virgem Maria, etc. Mas a Virgem Maria, ela depois logo meio que se apaga, né? Ou seja, ela está ali não para chamar a atenção para si, né? Mas para fazer o bem ao outro. Porque às vezes pode acontecer, tem pessoas que elas querem, né? Ou seja, elas parecem que querem ajudar os outros, mas na verdade elas estão mais querendo ser ajudadas do que ajudar, né? Ou seja, elas é, é, é até meio paradoxal, ou seja, é um negócio que é mais egoísta do que qualquer coisa e com capa
de altruísmo, né? Ou seja, a pessoa que é aquela pessoa que está disponível, mas no fundo ela só quer se autoafirmar, ela só quer chamar atenção, ela só quer que as pessoas percebam que ela está fazendo alguma coisa. Então, isso tem diretamente relação com a próxima virtude, que é a virtude da humildade. Ou seja, essa ajuda tem que ser discreta e tem que ser humilde, né? Ajuda nos serviços que a pessoa precisa, né? Muita gente reclama com relação a essa coisa da rede de apoio, né? Sobretudo quem tem criança pequena, bebê, que às vezes as pessoas elas querem ir lá para ajudar, mas elas querem fazer o que elas querem fazer, né? Ou seja, às vezes a mãe, sei lá, está precisando de ajuda com as coisas da casa, sei lá, mas a pessoa quer ajudar, sei lá, com um bebê, entendeu? Ela quer a parte mais prazerosa da ajuda e não fazer realmente aquilo que a pessoa precisa. Então, quando a gente se disponibiliza para ajudar, a gente tem que se colocar a serviço e ver com a pessoa que está sendo ajudada o que de fato ela precisa mesmo, né? O que a gente pode fazer, que a maioria das vezes vão ser essas coisas, digamos, mais pesadas, mais duras, que a pessoa não está tendo condição de realizar como ela gostaria, né? Então, serviços da casa, enfim, né? Claro, eu estou dando exemplos aqui mais nesse contexto materno, porque é o foco do público aqui do canal. Então, é isso, ou seja, ajudar de forma apressada, ou seja, logo, né? Ajudar de forma discreta, ajudar de forma humilde. E, ao mesmo tempo, a gente tem que saber também receber ajuda, ou seja, quando a gente conta com uma rede de apoio e a gente recebe o auxílio dos outros, a gente precisa receber com gratidão, né? Então a gente percebe Santa Isabel como alguém grata à Virgem Maria, que recebe com alegria a ajuda da Virgem Maria. E tem que ser assim também, porque tem gente que não expressa isso, ou seja, ninguém é obrigado a te fazer, sabe, essas pessoas que estão te ajudando, elas não são obrigadas a fazer, na maioria das vezes, né? Não são obrigados a fazer nada por você. É evidente que seu marido, tudo bem, ele é obrigado, mas, sei lá, sua vizinha, sua amiga, né, sua parente, ela está fazendo por caridade. Então, demonstre gratidão, sabe? Saiba agradecer, saiba sorrir, saiba sofrer talvez um ou outro inconveniente que venha junto com essa ajuda, né? Porque isso também pode acontecer. Então, receber com gratidão. E, claro, essa gratidão se manifesta também no fato de que depois as coisas, a mesa vira e você pode ser a pessoa que vai precisar se mostrar ali como um apoio para aquela pessoa que antes foi um apoio para você. Depois, receber ajuda com gratidão sem também se aproveitar. Né? O que significa se aproveitar? Você ter honestidade de receber o auxílio, mas não ficar usando as pessoas como uma espécie de muleta, né? Porque isso pode acabar acontecendo, essa tentação pode acontecer. Você percebe que tem alguém que é bom e está sempre disposto a te ajudar, e você começa também ou seja, fazer menos do que você poderia fazer, porque tem outra pessoa que vai fazer isso por você. Então isso não é legal, isso não é bom. Isso é uma coisa que a gente deve sempre evitar, né? E com consciência de que toda relação humana é uma coisa complexa. E uma coisa que acontece muito, né, e vocês sabem muito melhor do que eu, que normalmente você acaba contando mais com algumas pessoas do que com outras. E quase sempre está mais ou menos ali dentro do âmbito familiar. Com muita frequência, né, ou seja, vô e vó da criança. Quanto mais você conta com a ajuda de alguém, ou seja, mais essa pessoa fica próxima, mais essa pessoa participa do seu cotidiano, da sua vida, mais ela acaba, digamos, estando por dentro das coisas e também interferindo nas coisas. Porque às vezes a gente escuta, né, da parte das pessoas aquela preocupação, por quê? Às vezes o meu jeito de educar não bate muito com aquilo que, sei lá, minha mãe, meu pai tá querendo, né,
fazer e tal, ou então os avós nunca seguem exatamente direitinho aquilo que os pais estão querendo para os filhos, enfim. Então, entender que quanto mais você conta com alguém, é natural, sabe? Não é de maldade nem nada, é natural que essa pessoa acabe se sentindo mais no direito de opinar e de, sabe, de ter uma certa liberdade de ação. Então, se você quer ajuda, você calcule isso, sabe? Ou seja, tá, essa pessoa que vai me ajudar, ela, até que ponto ela respeita as coisas que eu tô pedindo e o que que eu vou, ou seja, de que maneira eu vou conduzir para não gerar nenhum problema, no sentido de, né, ou de você ficar chateada, né, com a pessoa que está te ajudando, né, ou de você ficar, digamos, criando exigências que as pessoas também não são obrigadas a seguir, né? Então, assim, você quer a ajuda de uma pessoa, né, e ela tem um certo jeito de lidar com as coisas, e se você não gosta do jeito dela, então você vai ter que, ou seja, você pode conversar com ela, mas se ela não muda, você vai ter que mudar a pessoa que te ajuda, né? Então, pensar bem nesses relacionamentos, nessas maneiras como você constrói sua rede de apoio, pensar bem a maneira como você vai conduzir de modo a ser tudo muito equilibrado e leve, né? Para que aquelas pessoas com quem você conta e que te ajudam não acabem se tornando depois, ou seja, pessoas com quem você está, sei lá, brigada ou alguma coisa assim, justamente porque, ou seja, faltou essa circunspecção de saber que, olha, né, é evidente que quanto mais eu conto com as pessoas, mais liberdade as pessoas têm, tá? Isso é normal, isso é assim com todo mundo. Então, seria mais ou menos isso, né? Espero que não tenha ficado confuso. Esse assunto que eu estou falando aqui no vídeo é um assunto que já saiu várias vezes no clube, no nosso grupo do WhatsApp. Quem quiser, quem está assistindo esse vídeo e não conhece, né? É um clube para mulheres acima de 18 anos, um grupo do WhatsApp de formação católica. Quem quiser participar pode botar no comentário do vídeo que a gente manda o, o link por e-mail. E lá no clube, durante esse 1 ano e meio que a gente está funcionando, esse assunto já saiu várias vezes, acho que é um assunto bastante relevante para as mães de um modo geral. Então eu achei que a festa da visitação fosse uma oportunidade legal da gente falar sobre isso. Tá bom? Então é isso, espero ter ajudado de alguma forma. Deus abençoe.